assimilação de correntes mentais. Isso aqui é uma descrição muito bem feita pelo espírito André Luiz, tratando de uma sessão mediúnica. Bom, de uma sessão mediúnica, que aqui é a descrição de uma sessão mediúnica, mas isso aqui não acontece só na sessão mediúnica, não. Acontece em qualquer lugar. É como um espírito influencia uma pessoa. As pessoas influenciáveis por espíritos se dividem em dois grupos. Aquelas que percebem o espírito, e estas recebem o nome de médiuns, e aquelas outras que não percebem os espíritos. Então elas costumam ser chamadas de não médiuns. O próprio Allan Kardec é que fala isso. Ele diz que é mais, no Livro dos Espíritos ele fala isso claramente. É mais comum chamar de médiuns aqueles que percebem. Agora todos recebem influência. Então se mediunidade for receber influência, todo mundo é médium. Agora, se mediunidade for perceber a influência, aí pouca gente é médium, só 10% da população. Mas por falar em mediunidade, e é bom saber que os médiuns, aqueles 10% lá, os que percebem a influência, a gente até que precisava de um nome para eles, né? Teve um autor inglês que inventou um nome, chamou de médiuns dinâmicos, aqueles que recebem a influência e percebem. O nome desse autor era Crawford. Escreveu um livro, médium, escritor inglês, Crawford, cientista, estudioso. Chamava de médiuns dinâmicos aqueles que recebem a influência e a percebem. E chamava de médiuns estáticos aqueles que recebem a influência, mas não percebem. Então o que caracteriza ser médium é o receber a influência do espírito. E o indivíduo pode receber e não notar. E ele está sendo médium, não sabe disso. Não vai saber nunca que é. Talvez não aceite nunca que é médium. E tem aqueles que recebem a influência e percebem. Agora é interessante notar que o grau de percepção é muito variável. Tem uma grande variedade. Tem aqueles que percebem desde pouquinho até aqueles que percebem bastante. Percebem bem. E entre os que recebem muito pouco e os que recebem muito bem, tem todos os termos intermediários. Então médium tem tudo quanto é tipo. Dentre os que percebem. Quer dizer que você não vai saber, porque não tem um jeito ótimo de medir. Você não vai saber qual é o grau de percepção que você tem. E quando o indivíduo tem um grau de percepção de pequeno para razoável e para médio, meio do caminho, né? De pequeno para meio, assim, nesse intervalo aí, o médium recebe as influências e percebe alguma coisa, que ele fica na dúvida se é coisa de espírito ou se é coisa dele mesmo. Muito comum isso, a maioria dos médios estão aí nessa faixa. Quase tudo quanto é médio que eu vi, brigava consigo mesmo e me contava que ele não tinha certeza que era médium. Eu disse, mas você não recebe influência? Eu disse, você é uns troços lá que eu não tenho certeza que aquele trem é médium.
Mas tem vários indícios. Se você parar de ir ao centro, por exemplo, você nota alguma coisa assim, se eu paro, o trem vira um capeta lá em casa, vira uma tragédia. Mas quando eu venho, melhoro, mas não noto assim. Eu queria que o Espírito abrisse a minha boca e falasse, e eu falo assim, olha, o que eu estou falando? Isso não vai acontecer. Então eu vou contar para vocês uma classificação do processo fenomênico feita por um autor espírita, indivíduo muito estudioso, muito inteligente, chamado Servinho. Escreveu um livro importantíssimo chamado Além do Inconsciente. É um livro científico, mas é de mediunidade. Quem gosta mais de estudo pode ler. Neste livro, o Servinho, que aliás isso é uma beleza que ele fez, ele descreveu a coisa do jeito, para dizer a verdade, não foi ele que inventou essa classificação não. Quem inventou foi o Alexander Aksakov. Aksakov foi um pesquisador, cientista, russo, do tempo de Kardec, ele é do outro século, lá para trás. E ele escreveu alguns livros, mínimo 2 muito importantes. Um deles foi aquele que eu falei outro dia aqui, chamado Um Caso de Desmaterialização. É do Aksakov, que ele tem aquele livro lá. E o outro foi dele mesmo, que é um livro, esse é grosso assim, um livro chamado Animismo e Espiritismo. Ele faz uma classificação muito bem feita nesse livro, muito. E o Servinho usou aquilo e usou essa classificação dele e divulgou. E espichou, inclusive, o Servinho fez comentários muito mais intensos sobre o problema da influenciação dos espíritos sobre os médiuns. E é importante médium saber, aqueles 10% lá, aqueles que recebem influência e sentem alguma coisa. Eles sentem desde pouco até muito, mas eles sentem. Eles podem não ter certeza que é espírito, mas eles estão sentindo o espírito. Pode não saber que é, mas o espírito está lá. E eles estão percebendo. Não percebem com nitidez, mas percebem. Qualquer grau de percepção cai na definição que Allan Kardec fala no Livro dos Médiuns. Um indivíduo que recebe, num grau qualquer, a influência de espíritos é por isso médium. No Livro dos Médiuns fala desse jeito. Um indivíduo que recebe, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por isto médium. Definição do Allan Kardec. Só que ela abrange os dois tipos, o estático e o dinâmico, né? Porque só falou de recepção. Agora, eu é que gosto de usar a classificação do Crawford para dizer que recebe e percebe. Aí é médio dinâmico. Recebe e não percebe. É médio estático. De qualquer jeito é médio, como diz o Allan Kardec. Agora, o Servinho estudou os médiuns que percebem e recebem, quer dizer, os médiuns dinâmicos. E ele então, ele matou a charada. Se não soubesse que o Servinho falou, a gente não entende direito o negócio da mediunidade. Ele matou a charada em si, pegou a classificação do Aksakov e divulgou, espichou bastante. E ele fala o seguinte, que os médiuns dinâmicos têm a competência natural e hereditária, que ela é genética, de entrar num estado chamado transe, que é um estado interior de consciência.
Quando você sai do estado normal de consciência e entra num estado alterado, o primeiro passo do estado alterado é o estado alfa. É aquele que a ciência detecta com o nome de alfa, porque a mente dele, o cérebro, produz ondas alfa, ondas mais largas, maiores um pouquinho, do que as ondas normais, que são aquelas que o cérebro produz em estado de plena vigília, de pleno alerta. Ali é onda beta. É aquelas cobrinhas do eletroencefalograma, vocês já viram aquilo, né? Aquelas que você tira lá, aceso lá, o cara lá faz um eletro em você, você está... Aquela lá é onda beta. Mas se você fizer meio dormindo assim, não é aquilo lá, mas não, é uma onda maiorzinha chamada onda alfa. E se você fizer um eletro dormindo, a onda é bem grandona, assim, chamada onda teta. Pois bem, no estado alfa, diz Servinho, o indivíduo alterou o estado, ele hipertrofia um pouco a sensibilidade da consciência, da percepção das coisas. Então, em ciência, a gente provoca o estado alfa para ajudar a pessoa a ter mais facilidade de dominar hábitos desagradáveis. Ou adquirir, fortalecer hábitos bons, porque no estado alfa o indivíduo é mais captativo. A gente faz isso normalmente em consultório, isso aí é coisa muito simples. Eu dei muito curso desse assunto quando eu era novo. E aí eu trabalhei muito com esse negócio de provocar estados alfa e produzir resultados em público, assim, para as pessoas verem. Alguns aqui assistiram meus cursos, o Sanches foi um, né, Sanches? O pessoal entrava em alfa e dava alguns fenômenos assim que eu provocava e tal. Isso é uma coisa possível de fazer. Pois bem, o alfa não é o estado de transe, mas uma lateral do estado alfa. O indivíduo, numa certa variação de alfa, ele entra no estado de transe. E no estado de transe, ele oferece fenômenos de 3 tipos. Isso aí os espíritos precisavam saber. Fenômenos de 3 tipos, em estado alfa, quer dizer, estado alterado, quer dizer que ele relaxa. É por isso que os médios começam relaxando. Não precisa ficar meia hora relaxando o cara não, hein? Senão você perde tempo à toa. Você chega lá, faz uma prece, os indivíduos acostumados, eles entram em alfa. Agora, se o indivíduo nunca entrou em alfa, você gasta uns 3 minutos preparando, fazendo relaxamento com ele, que ele entra em alfa. Mas se ele é acostumado, é só reduziu a luz e tal, o cara está em alfa. E do alfa ele evolui para o estado de transe dele. Agora, o estado de transe dele é dele, pode ser pequeno, médio ou grande. Isso aqui é muito importante. O André Luiz hoje vai ter que esperar. Mas eu preciso disso aqui para falar aquilo que o André Luiz fala ali. Então, o indivíduo em estado de transe, em transe, o sujeito pode entrar em 3 estados possíveis. Vamos pegar um indivíduo aqui, escolhido, que tem um transe mais intenso, mais profundo. Nem todo mundo faz isso, mas todo mundo vai passar por essas 3 fases aqui, embora de modo mais sutil, às vezes omite um estado, ou um desses estados é pequenininho e tal, mas esse indivíduo que eu vou citar aqui dá os 3 estados nitidamente, porque é um indivíduo escolhido para a experiência. Tem uns que são assim, umas pessoas que são. No primeiro estado, ele entra
numa situação, num estado, e ele dá um fenômeno chamado personismo. Personismo. No primeiro estágio, personismo. No segundo estágio, ele dá uma outra classe de fenômeno. Quer dizer, esse estágio aqui é um estágio de transe leve. Ele entrou nesse transe leve aqui, ele entra em fenômenos personímicos. Todo mundo faz isso. Quer dizer, é o próprio cérebro dele é que dá as comunicações. É a personalidade. Então, são fenômenos personímicos. O indivíduo está leve, tudo que ele sente coisas ali, tal, mas ele dá fenômenos personímicos. Prosseguindo o aprofundamento no transe, ele entra numa fase 2, numa fase seguinte, e aí agora ele dá fenômenos anímicos. Anímicos quer dizer, produzidos pela própria alma. Quer dizer, são fenômenos derivados da linha espiritual, mas do próprio sujeito. E ele então entra em facilidade de percepções anímicas. Aqui, ó, nesses fenômenos anímicos aqui, ó, nós podemos catalogar clarividência, que não é mediunidade, hein? Não tem espírito lá, é ele mesmo, é ele, é a alma dele, clarividência. Clarividência, telepatia. Premonição. Premonição é percepção do futuro. Já foram em cartomante? Ela entra num estado anímico. Você vai casar com uma moça muito bonita. Aí você fala assim, mas você precisa ser médium para falar isso para mim? Ou você deseja isso para mim, chutou aí, sabe que eu vou gostar e vou acreditar? Porque tem muito cartomante que não vê nada, não sente nada, mas fala muita coisa. Personímico. Ela está inventando tudo. Mas está dizendo que é coisa do futuro. Eles falam que é espírito, mas espírito não faz isso com a gente. Espírito não dá clarividência, não dá telepatia, não dá premonição. É o sujeito que dá. Tem mais coisa, premonição, retrocognição. Retrocognição. Retrocognição é visão do passado. Aconteceu tal coisa com você em tal época, assim, era uma terça-feira de tarde, 3h15 da tarde, choveu na sua casa, você caiu, bateu a canela, quebrou na quina da mesa. Você fica doido, fala, não, foi isso mesmo, como é que você sabe? Retrocognição. É um fenômeno anímico. Não é um fenômeno espirítico, anímico. Tem outras coisas, né? Esses aqui são chamados psigamas, fenômenos psigama. Mas aí, vamos deixar para lá. Bom, se o indivíduo aprofundar mais, ele entra num terceiro estágio, onde vai para além dos fenômenos anímicos. E entra nos fenômenos. Bom, o que eu pus ali, hein? Escrevi errado e ninguém corrigiu, né? Vocês não estão vendo, não, hein? Ali é o quê? Animismo, personismo, eu pus lá, né? Então eu tinha que pôr animismo aqui, ó. Animismo. E aqui em terceiro lugar, espiritismo. Espiritismo. Quer dizer, aqui, nesses fenômenos de espiritismo, tem espírito.
E o espírito pode falar ou escrever pela pessoa. É um fenômeno espíritico ou um fenômeno espírita, ou ainda fenômeno espiritista. Não fala que é mediúnico não, porque mediúnico é tudo aí, né? O indivíduo em transe dá fenômeno mediúnico. Até fora do transe ele dá fenômeno mediúnico. Agora, fenômeno mediúnico em transe é que tem essa gama aqui. O Servinho divulga isso de um modo muito bem feito. Então, ali está a diferença entre as pessoas. As pessoas não têm isso nos 3 graus assim com facilidade. Senão todo mundo, todo sensitivo, era clarividente, era premonitor, era telepata, era tudo. No segundo transe, no segundo momento. E no terceiro momento, todo anímico, todo paranormal, que a ciência investigou, descobriu que existem os fenômenos paranormais, todo paranormal seria também médium, daria fenômeno espírita, e não dá, não é todo. Agora, certos médiums intensos dão esses dois aí, o fenômeno anímico. Por exemplo, o Chico Xavier tinha clarividência de primeira, via de longe o que estava acontecendo lá em São Paulo, percebia coisas, via coisas, inclusive via espírito. O fato de ver espírito não bota ele dentro da mediunidade, não, está dentro do fenômeno anímico, porque ele está vendo por uma propriedade dele, o espírito está lá. Agora, se o espírito falar alguma coisa para ele e ele contar, ó, tem um espírito aqui que está falando tal coisa, aí pronto, aí ele já foi médium de espírito, aí ele caiu no espiritismo. Mas se ele só viu e tal, e escutou a música, viu um clarão, isso não caracteriza fenômeno espírita, caracteriza fenômeno anímico. Então os médios têm um medo danado de animismo, né? Não precisa ter medo de animismo, você tem que ter medo do personismo. É lá o que é o negócio. Porque lá no personismo quem está falando é você. Mas aqui no fenômeno espírita mesmo, o espírito está lá, está falando, não tem um pouco de personismo? Mas sempre tem, não tem jeito de evitar, porque é você que está construindo a frase. Agora, a frase foi passada para você por um espírito. Vamos supor que eu sou um espírito e vou mandar um recado para você, e você vou falar você não, que você é chatinha, médio de verdade mesmo, vou brincar com você não. Esse é Reinaldo aí, ó, Reinaldo é médio, posso mexer com ele à vontade, que não tem reação nenhuma, ele não é médio, né? Então, eu falo assim, Reinaldo, você está me ouvindo? Ele fala, estou. Então, eu preciso mandar um recado aqui, digamos, para o Tair aqui. Aí, você dá um recado. Ah, sim, pode falar. Eu falo, fala com ela que eu estava de passagem e atravessando sobranceiramente um regato de águas cristalinas e multicores, emissões luminosas pela dispersão da luz na transferência das águas. Eu então me deparei com uma situação tão bonita e tão assim, excepcional, tão agradável, que eu queria que você contasse para Altair que esses doces fenômenos a esperam quando ela vier do lado de cá. Vai lá e fala para ela.
Aí o Reinaldo fala o quê? Fala do jeito que eu falei. Aí o Reinaldo, você entendeu, Reinaldo? Você entendi. Então fala. Eu disse, ó, o Rodrigues está lá falando que tinha lá um rio lá, que ele foi atravessar lá, e tinha uma água assim muito bonita, e ele disse que quando você chegar lá, vai ser bonito também, você vai estar lá, é isso aí. Deu o recado, não deu? Deu o recado. Mas é mais uma. Mas ele construiu a frase. Não foi isso aí que eu falei, não. Bom, foi isso que eu falei, né? Mas não foi. Ou foi? Então eis aí o dilema do médium. O médium não tem, não é o Reinaldo que não tem, eu estou dando exemplo aqui com uma pessoa qualquer. Todo médium é assim. O médium não tem, às vezes, aquela competência que o espírito tem para falar as coisas. Por exemplo, o que o André Luiz fala aqui, ó, médium nenhum fala. Nunca vi um médium dar uma comunicação falada que tivesse semelhança com alguma coisa do tipo daquelas coisas que o Espírito fala. Olha aqui o que o André Luiz está... Fala, pode. Não. Ela não pode começar. Ela começa necessariamente. Todo médico psicógrafo, ele psicografa às vezes 1 ano ou mais, só no personismo. No personismo. Treinar à vontade, e quando estiver recebendo muito bem, ele guarda aquele caderno e aposenta e não mostra para ninguém nunca. É isso que o Odilon fala. Que aliás é a que o Manuel fala. O Valdo Vieira, quando estava desenvolvendo a mediunidade, o Valdo Vieira, vocês sabem que psicografou junto com o Chico livros, né? Mas quando ele estava começando, ele psicografou muitas mensagens de Emmanuel. De Emmanuel. Que deu mais de um caderno, ele tinha uns 3 cadernos de psicografia de Emmanuel. E quando ele foi para Uberaba morar com o Chico, trabalhar lá com o Chico, ele falou para Emmanuel, agora eu posso pegar umas mensagens dessa aqui e publicar, assim, joga fora, rasga tudo, queima e joga longe, joga a cinza fora. Assim, mas por que assim? Porque todo mundo é assim, no começo, é assim como uma vaca que dá leite, sabe? A vaca tem vaquinha e começa a dar leite, né? Durante uma semana você não pode beber o leite dela. Ela vai lá e tira. Não pode beber aquele leite. Por quê? Porque ele é sanguinolento, ele não é bem leite. Ele é estranho, esquisito. O bezerro é que pode mamar aquilo. Aquilo é próprio para bezerro. Depois de uma semana o leite da vaca vai limpando. Eu diria enfraquecendo. Aí chega num ponto que pode beber. A psicografia é assim, começa muito suja. E com o tempo, grande tempo, vai limpando. Se o indivíduo persistir, e se o indivíduo esforçar e crescer, não podemos esquecer que não há médium bom sem homem bom. Emmanuel, no livro Roteiro, fala isso. Então, para o médium ser bom, o sujeito lá dentro tem que ser bom primeiro. Senão a mediunidade dele não vai prestar nunca. Como a maioria dos médiuns não trabalha no crescimento próprio, a maioria dos médiuns não estuda bastante e tal, e se interessa, e lê, e pesquisa, tinha que aprofundar.
E depois tinha também que se dedicar a uma prática de atividades benfeitoras, intensas e verdadeiras. Aí o indivíduo cresce como ser humano. A mediunidade dele cresce junto. Esse indivíduo é capaz de dar fenômenos mediúnicos do tipo dos escritores. Ah, mas ninguém cresce assim no bem desse jeito. Ah, então, ele não vai dar fenômeno assim, capaz, por exemplo, de escrever. Não se meta a escrever. Vai falar, eu posso? Assim, pode, mas tente falar para ninguém ouvir. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que o que você está falando não é aproveitável para construir mensagem. Está faltando competência em você para isso. Então eu, como médium, não posso trabalhar? Trabalhe com espíritos necessitados. Porque aí você não corre o risco de não ser útil. Você vai lá e trabalha com espíritos necessitados. Aí você faz um bom trabalho e tal. Umas 10 encarnações fazendo isso, você cresce para danar. Agora, você quer ser um médium tremendo numa encarnação só? Está brincando? Nenhuma coisa boa custa barato. Tem um pensamento de um espírito que fala isso: tudo que é bom custa mais caro. Tem até uma trovinha do espírito, Casimiro Cunha fez uma trovinha falando essa frase aqui, que o que é bom custa caro. Se você quer ser um indivíduo de valor espiritual, isso custa muito, muito sacrifício. Às vezes várias encarnações de dor, de tal, de tolerância. Lá adiante você... Porque seria muita injustiça divina se um indivíduo vem de lá, uma mediunidadezinha aí qualquer, e vem no centro, daí pá, uma tremenda mediunidade daquela. Foi nós aqui camelando aqui anos a fio, e as nossas mediunidades tudo aí mequetrefinha lá. E aquele lá mas aquele começou lá no Egito, meu amigo, lá é 3.000 anos antes de Cristo. O André Luiz perguntou isso para o instrutor Jerônimo no livro Obreiros da Vida Eterna. Falou: Jerônimo, essa Luciana aí, a moça tinha uma tremenda de uma mediunidade, né? Ela fazia coisa que o Jerônimo, que era o chefão, muito superior a ela em qualidade espiritual, mas não fazia o que ela fazia. Aí o André perguntou para ele: mas essa moça aí, como é que ela tem essa mediunidade assim, desse jeito aí, nós aqui não temos? Assim, ela começou lá no Egito, meu amigo. Quando é que você começou a sua? Assim, comecei agora, faz uns 35 dias aí, desde que eu subi lá do umbral para cá, eu estou aí e tal. Assim, então, ela começou há 3.000 anos lá atrás. Agora ela está aí, ó. Quando o Jerônimo queria saber alguma coisa, chamava Luciana. Falava: Luciana, vem cá, minha filha, examina esse sujeito aí e me fala. Ela batia a mão nele lá, está lá no livro Obreiros da Vida Eterna. Ela batia a mão assim na cabeça do sujeito e começava a contar a vida dele. E ele fez aquilo, nasceu em tal lugar, ele viu assim, fez isso, fez aquilo e tal. Contava tudo. E ela está lendo lá dentro da mente dele isso aí. Está lendo a história dele nele mesmo. E o André assim: nossa, mas ela está vendo isso aí? Eu assim: está vendo. Como é que ela consegue? Desde quando ela é vestal lá, ó, sacerdotisa lá, sacerdotisa de Ísis, lá no Egito antigo. Ela já estava recebendo espírito lá naquela época lá. De lá para cá ela vem progredindo como ser humano. Agora ela está aí fazendo isso. Se ela encarnar, uma tremenda médium, vai escrever livro e tal. Nós podemos ter vontade, mas o crescimento que nós podemos fazer é limitado para a nossa competência. Não é pela ruindade divina. É que o que é muito bom custa muito caro. A gente, para pagar caro, precisa de ganhar bastante dinheiro. E para ganhar bastante dinheiro, precisa de bastante tempo.
E dinheiro espiritual significa progresso moral. Precisa muito tempo. Mas aqui, ó, ainda dá um tempinho, eu vou mostrar para vocês um negocinho aqui. Aqui, ó. Eu nem sei o que eu li aqui primeiro, porque é tão bonito esse capítulo que dá até medo, sabe? Clementino avançou na direção de Raul Silva. Clementino é o espírito e o Raul Silva era o dirigente da sessão lá. Perto de quem se postou em muda reflexão. Clementino parou e começou. E o André Luiz descreve que ele começou a reduzir. O Clementino, o espírito, ele estava naquela vibração alta, o espírito alto, né, adiantado. Ele reduziu, ele baixou. E botou a mão na testa do Raul Silva. E ele estava quase opaco. André Luiz aqui conta aqui, ó. Aqui. Aí ele conta aí. O benfeitor espiritual, bom, deixa eu ver aqui. Em qualquer estado mediúnico, não podemos esquecer que a individualidade espiritual na carne, não é esse pedacinho aqui não, é aqui adiante. Nesse instante, Clementino pousou a destra, mão direita, na fronte do amigo encarnado e mostrou-se-nos mais humanizado, quase obscuro. Aí ele apagou. O benfeitor espiritual disse a Aulus, o instrutor que estava explicando para o André Luiz, afigura-se-nos mais pesado agora, porque ele amorteceu o elevado tom vibratório em que respira habitualmente, descendo à posição de Raul, tanto quanto lhe é possível, isto para poder aclimatar o benefício para o trabalho começante. Influencia agora a vida cerebral de Raul, à maneira de um musicista emérito manobrando um violino de alto valor, no qual conhece a firmeza e a harmonia. Do qual notamos que da cabeça de Clementino emanavam raios fulgurantes, ao mesmo tempo em que o cérebro de Raul, sob os dedos do benfeitor, se nimbava de luminosidade intensa. O que é que o Espírito fez com o encarnado lá? Para ajudar o encarnado a ajudar os outros lá depois. Bom, o que ele conta aqui agora é uma coisa que eu vou continuar na semana que vem. Mas eu quero ler para vocês os pedacinhos, porque lendo a gente faz a documentação das palavras do André Luiz aqui, né? Mas ele passa a dizer que ele primeiro beneficiou o corpo do Raul. E o corpo ficou e tal, e iluminou e tal. Quer dizer, aquilo é doação energética que ele estava fazendo para poder facilitar que o Raul agora recebesse depois as correntes mentais. Que agora ele ia pensar e por telepatia, que é um fenômeno anímico, do Clementino. O Clementino ia passar telepaticamente para o Raul as ideias
que ele, Clementino, desejava imprimir na condução dos trabalhos. Aí o André Luiz conta como é que o Clementino pensava uma coisa e o Raul falava outra. E o Raul era bom, hein? O Raul é um grandão lá e tal. Mas não conseguia falar igual. Mas não prejudicava o trabalho, porque ele estava dentro da linha. É igual o negócio do recado. A minha mãe falou para mim assim: filho, escreve uma carta para mim, para sua irmã, que mora longe. Eu falei: escrevo. Peguei um papel e uma caneta. E falei para ela: o que a senhora quer dizer para ela? Assim, pergunta se ela está boa. Quase que eu falei para ela: na carta a gente não pergunta, Dona Maria, a gente conta como é que a gente está. Porque quando ela receber, ela não vai poder falar comigo, ela vai ler o que eu falei com ela. Mas não falei isso para ela, não. Vou falar isso para minha mãe? Está brincando? Eu meti a caneta. Vai escrever lá: querida filha. Ela perguntou se ela está boa, né? Falei: estou mandando esta carta a você hoje com o coração molhado pelas lágrimas de saudade que escorrem dos meus olhos, só de lembrar da fisionomia doce que você representa para o meu coração sofrido com a nossa ausência. Então, minha querida filha, eu só posso adivinhar como é que você está, porque o meu desejo é que você esteja tão bem, e tão feliz, e tão agradável. E como você não está me falando, eu me contento com imaginar como você está. Mas tenho certeza que na volta de uma resposta sua para o meu coração saudoso, você me contará direitinho como é que andam correndo os seus momentos, tudo que lhe acontece, se você come, se você ri, se você canta, se você corre, se você brinca, se você estuda, me conte. Falei: pronto, já perguntei como é que ela está, o que mais que a senhora quer que eu fale? Quer dizer, eis aí a mediunidade. E se eu falasse para ela primeiro? Falar: mãe, eu vou falar para a senhora uma coisa aqui, que a sua filha lá adiante mandou dizer. E falava, com esse palavreado aqui. Aí a minha mãe, com os poucos recursos dela, alguém fala assim: e aí, recebeu notícia da sua filha? Eu falei: recebi. Falei: como é que está? Falei: ela está bem. Só isso que ela falava. Ela está bem. Bem. Então, como é que um espírito vai ficar contente de falar para você uma coisa, você entende aquilo que ele falou, mas fala uma outra muito diferente? Ele fala: o que eu vou fazer com esse médium? Fala: mas você tem outro médium? Ele disse: não. Falei: então, vou me contentar com esse. O doutor Inácio fala isso aí. Ele fala do Bacelli. Ele fala: esse cara aqui, o Bacelli, não pega nem a metade do que eu falo com ele. Tem hora que eu sinto nervoso aqui dele não falar o que eu falo para ele. Eu falo de um jeito, ele escreve de outro. Mas é o melhor que eu tenho, então vou continuar escrevendo por ele. E o Emanuel quase perdeu a paciência com o Chico Xavier por causa disso. Mas não perdeu. Quase perdeu. Porque o Chico não... O Augusto dos Anjos perdeu a paciência com o Emanuel, com o Chico Xavier. O Augusto ditou um verso com aquele palavreado do Augusto dos Anjos, né? Palavreado
de poeta. Augusto dos Anjos é um dos poetas mais eruditos do Brasil. Embora ele fosse muito pessimista. Tanto que ele foi chamado de poeta da morte. Ele escreveu um livro chamado Eu e Outras Poesias. O Augusto dos Anjos. Que é um livro notável de poesia. Quando ele desencarnou, ele veio mandar poesia para nós na continuação daquilo que ele escrevia aqui. Aí o Chico estava lá aguando as plantas lá no jardim, lá na horta, serviço profissional dele lá. E ele, lá na Secretaria de Agricultura. E aí o Augusto dos Anjos chegou e falou assim: Chico, eu vou ditar uma poesia e você escreve. Eu disse: agora eu posso. Ele disse: mas então escuta, porque de noite fica mais fácil para você escrever lá. E falou assim: calam-se os nervos álgidos retesos na confusão ancestral da carne mole. O corpo enfim repousa como um fole sob a horrenda pressão de ignotos pesos. Sorvo cansado e inerme o último gole do fel que encharca os músculos surpresos, vendo os próprios tecidos indefesos sob a fauna larval que aumenta a prole. Entendeu, Chico? Aí o Chico disse que estava até tonto, né? Você, como é que é? Como é que é? Como é que foi? Eu disse: você entendeu? Eu disse: você escutou isso que eu falei? Eu escutei. Então, fala alguma coisa aí, repete alguma coisa. Negócio aí de prole, negócio aí de larva. É isso aí que o senhor fala. Aí o Augusto Zange perdeu a paciência com ele. Eu disse: você não entende nada. Ela saiu, foi embora. Mas de noite foi lá e psicografou o soneto. Está no Parnaus de Além Túmulo, esse soneto. Eu decorei só para poder contar esse caso. Se eu não falasse o soneto, não tinha. Nossa. Gente, então a semana que vem, nós vamos continuar. Nós vamos continuar um pouquinho mais disso aqui, tá? Para estudar o mecanismo das correntes mentais. Como é que as correntes mentais, como é que a mensagem sai de um sujeito e entra no outro lá. Muito bom, então. Por hoje fiquem aí que a Carla vai dar um recado. Você tem um recado para dar?